Glória a Deus, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Podemos sentar, meus irmãos, moldando no nome de Jesus. Os irmãos, nós estamos já há algumas terças-feiras falando sobre a maturidade espiritual do cristão. Maturidade espiritual do cristão, que significa estado, condição de estrutura. Ou seja, a pessoa está no estágio adulto, ela tem condições de plenitude, de saber e de habilidade. Isso significa a palavra maturidade. Então nós já entendemos muito bem que, se tratando de maturidade espiritual, Deus quer que nós venhamos chegar ao estado adulto, pessoas maduras, pessoas sóbrias, pessoas com habilidades adquiridas para ajudar os outros que vão chegando na casa do Senhor. Pois assim como tem na questão física as etapas da vida do ser humano, nas questões espirituais também é da mesma forma. Nós já falamos um pouquinho sobre a pessoa ser criança espiritual. Falamos que as crianças muitas vezes são inconstantes, não têm compromisso, não levam as coisas a sério, mexe demais em coisas que não convêm, e assim sucessivamente. Hoje, como eu disse no culto passado, nós iríamos começar a tratar sobre a adolescência espiritual. Pois se existe crianças espirituais, também existe adolescentes espirituais, existe também jovens espirituais, até chegar à fase de adultos espirituais, ou seja, pessoas com maturidade para estar ajudando os demais. Para a base, meus irmãos, do nosso raciocínio, abra sua Bíblia com bondade e gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, nós vamos estar lendo do versículo 42 até o versículo 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 42 ao 52. Está escrito assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém, em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse-lhes: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração
todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Meus irmãos, nesse texto da Bíblia Sagrada, nós vemos o Dr. Lucas registrando um pouco sobre a adolescência de Jesus. Jesus estava com 12 anos de idade, e nós vemos Jesus sendo um exemplo de adolescente. Exemplo este que, com esta idade, ele já estava assentado no meio dos doutores, interrogando-os e também respondendo às suas perguntas, às suas indagações. E o que me chama a atenção nessa fase etária de Jesus é que a Bíblia deixa muito claro que ele não parou no seu crescimento, tanto no seu crescimento em sabedoria, quanto também em seu crescimento de estatura, seu crescimento de altura. E você pode observar que a graça de Deus cada dia mais o envolvia, e ele caía na graça também dos homens. Mas deixando aqui este texto da Bíblia Sagrada, nós vamos começar a tratar sobre a adolescência. Primeiro eu vou trazer a adolescência na questão humana, na questão física, a questão que todos nós adultos já passamos. E interessante que quando eu comecei a estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais a respeito desse assunto, eu pude compreender o quanto nós pouco nos conhecemos. Se quando eu e você passamos pela a fase de adolescente, conhecêssemos um pouco mais sobre esta fase, nós teríamos errado muito menos. Teríamos vivido uma vida diferenciada na presença das nossas famílias, no convívio da escola, no convívio com os parentes, os amigos, e por que não também o nosso convívio na igreja, convívio também na sociedade. Então nós vemos que nós nos conhecemos muito pouco. A adolescência, quando nós vamos pesquisar no dicionário, significa a fase do desenvolvimento humano, período que começa com a puberdade e vai até a juventude. Então, não tem como nós chegarmos à fase adulta sem passarmos pela fase da adolescência. A fase da adolescência, ela é parte do nosso desenvolvimento como ser humano. A fase da adolescência é a fase mais complexa da vida do ser humano. Não existe outra fase mais complexa do que a fase de adolescente. E é uma fase individualista. É uma fase que cada um de nós vive de uma forma diferente. Se nós pegarmos aqui o contexto do estudo passado, tratando sobre as crianças, você vai ver que as crianças, a maioria delas bebe como que da mesma forma, brincando, muitas vezes brigando, discutindo. Todas elas têm seus traços mais coletivos. Mas a fase de adolescente é uma fase individualista. A fase de adolescente, meus irmãos, é a fase mais difícil de lidar, tanto de quem está vivendo a fase como adolescente, quanto também daqueles que estão convivendo com esses adolescentes. Aqueles que estão vivendo a fase têm dificuldade de lidar com ela, e aqueles que estão convivendo com os adolescentes, se não tiver conhecimento, maturidade para lidar com eles,
você vai ver no decorrer do estudo, tanto fisicamente falando quanto espiritual, é a fase onde nós perdemos eles com muita facilidade dentro de casa. É uma fase complexa. Quando nós vamos ver aí algumas características que identificam esta fase, eu estou falando ainda da fase humana, tá? Depois vou abordar a fase espiritual. Quando nós olhamos algumas características dessa fase humana, é um período de muita, mas é muita confusão na mente dos adolescentes. É aquela fase que ele está perdido, os seus sentimentos, está saindo da fase de criança, deixando as suas brincadeiras para trás, deixando a sua convivência com os pais, porque a convivência muda na fase adolescente. Na fase de crianças, as crianças estão mais perto dos pais, tem mais facilidade de dar um abraço, de pular no colo, muitas vezes pular nas costas, andar junto com os pais. Mas na fase de adolescência, não é dessa forma. Os adolescentes que antes olhavam para nós como pais, como heróis, agora, na fase adolescente, onde ele já tem um pouco mais de conhecimento, ele já começa a observar os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas. Então é um período de muita confusão, é um período também de muita insegurança, a fase de adolescente. Por que é uma fase de muita insegurança? Eles não são mais crianças, mas também não são adultos. Então é uma fase de insegurança, é uma fase também que os seus sentimentos estão à flor da pele, o corpo está mudando, as emoções estão mudando, os sentimentos estão à flor da pele. Aí acontece muitas vezes o que nós mais adultos não compreendemos. Acontecem os descontroles emocionais. São onde aqueles adolescentes muitas vezes entram em colapso. É aquela ira de si mesmo e também daqueles que estão em sua volta, porque é a fase onde os sentimentos estão à flor da pele. E se você for ver, é a fase também aonde eles querem mais atenção. Mais interessante, eles querem atenção, mas eles têm dificuldade de dar atenção para aqueles que estão em sua volta, e também para os seus pais, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares, na escola. É a fase onde eles querem atenção, mas têm dificuldade de dar atenção. É a fase onde eles querem ser vistos. Você pode observar até o celular para o adolescente para você ver. Ele vai ficar 24 horas querendo tirar foto de si mesmo, fazer vídeos de si mesmo, postar nas redes sociais, nos canais do YouTube, aí nos Instagrams da vida, porque essa é a fase do adolescente, aonde eles querem ser vistos, aonde eles querem ser reconhecidos. Vocês não estão entendendo aqui? Está aqui? Trazendo então um contexto espiritual, o comportamento, meus irmãos, não é diferente. Quando a pessoa está vivendo na fase de adolescente espiritual, agora entenda aqui comigo, a fase de adolescente físico, ele começa por volta dos 12 anos e vai até os 18 anos, segundo o estatuto da criança e do adolescente. Em alguns casos, dependendo da maturidade do pensamento da pessoa, vai até aos 21 anos. Mas, na questão espiritual, isso aqui não se leva em consideração. Porque tem pessoas que estão aí com seus 50 anos e são adolescentes espirituais. Tem pessoas que estão com seus 20 anos e são adolescentes espirituais. Tem pessoas que estão com 30 anos dentro da igreja e ainda tem comportamento de adolescentes espirituais. Interessante. E
fazendo esse estudo como pastor, você acredita que eu aprendi a lidar um pouquinho mais com as fases de cada um dos irmãos? A respeitar a fase de criança, tratar como criança, respeitar um pouco mais a fase do adolescente, conhecer os comportamentos dos adolescentes, entender, meus irmãos, e ter um pouquinho mais de paciência com os adolescentes espirituais. Os adolescentes é a fase que dá mais trabalho. Quem já cuidou do adolescente aqui? Dá trabalho ou não dá trabalho? É a fase que dá mais trabalho. Então é nesse estudo que nós vamos entrar nesta noite. E nós vamos também aplicar no contexto espiritual. Aí você vai ver por que muitas pessoas no nosso meio têm comportamentos estranhos. É na fase adolescente que as pessoas têm mais comportamentos estranhos. Você já viu aqueles comportamentos estranhos onde os adolescentes têm vontade de pintar o cabelo de azul, cabelo de vermelho, cabelo de rosa? É ou não é? Os adolescentes têm esse tipo de sentimentos. É a fase de adolescente espiritual, onde os adolescentes espirituais querem fazer loucura. Onde que parece loucura aquilo que eles estão vivendo. É a fase que, se você for compreender pelos estudos, aonde os adolescentes tiveram os seus sentimentos mais contraditórios, mais opostos da sua vida, é na fase adolescente. Pastor, me explica um exemplo simples. Os adolescentes têm facilidade em dar risadas, em estar alegre no meio dos seus amigos. Mas em contrapartida, tem facilidade também em se trancar dentro do quarto, emborrado. Tem facilidade em entrar numa depressão, não querer atender ninguém, falar com ninguém. Sentimentos contraditórios. Trazendo um contexto de igreja, os adolescentes espirituais, muitas vezes da igreja, eles estão sorrindo com todo mundo, brincando com todo mundo. Só que quando chegam em suas casas, eles entram naquela depressão espiritual, onde não quer atender ninguém, não quer falar com ninguém, muitas vezes fica empurrado com o contexto que viveu um pouquinho atrás. Adolescentes espirituais. E nós temos que ter um pouquinho de maturidade para lidar com os adolescentes. Senão nós vamos perder eles, irmãos. É na fase da adolescência onde os pais perdem seus filhos. Muitas vezes para o mundo, para as drogas, para o álcool, para a prostituição. E é na fase da adolescência, se nós como igreja, os homens e mulheres mais maduros, não tiver cuidado com eles que estão na fase de adolescência, perdemos eles para o mundo de volta. Perdemos eles para o diabo. Perdemos eles para esse sistema ao qual nós estamos vivendo. Então, a fase da adolescência, você já está entendendo comigo, que não é uma fase fácil de lidar. Nem para quem vive a fase de adolescência, nem também para aqueles que estão lidando com os adolescentes. Tanto na questão humana, quanto também na questão espiritual. Se você perguntar para os líderes de departamentos da igreja, ele vai chegar à compreensão que aqueles que dão mais trabalho são os adolescentes espirituais. Independentemente se eles estão no conjunto de jovens, ou se estão no conjunto das irmãs, ou se obreiros. Porque há jovens que são jovens na idade, mas é comportamento adolescente. Há irmãs que já são mais maduras na idade, mas têm comportamento de adolescentes. Há obreiros que já usam a gravata, já usam terno, mas ainda têm comportamento de adolescentes. E nós temos que ter sabedoria para lidar com as situações, senão nós perdemos eles. Perdemos os jovens, perdemos as irmãs, perdemos os obreiros, e assim vamos perdendo, se nós não tivermos aí
uma maturidade para lidar com essa fase etária da vida. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. É a fase onde mais respondemos mal aos outros. Você já observou? Os adolescentes têm uma facilidade muito grande de responder mal aos outros. Por quê? Como eu disse, deixaram de ser criança e não são mais adultos. Estão lidando com os seus sentimentos à flor da pele. É a fase onde corremos dos compromissos. Você pode observar, adolescente não gosta de compromisso. Não tem compromisso com horários, não tem pontualidade. A adolescente deixa tudo para a última hora. Quem já estudou sabe, eu já fui adolescente. Meus trabalhos de escola deixavam tudo para a última hora. Muitas vezes ia fazer dentro da classe, a gente bateu o 5 para começar a aula. É a fase do adolescente. Deixamos as coisas sérias em último estágio da nossa vida. Nós queremos viver o máximo daquela fase. Queremos usufruir daquele momento. Estamos descobrindo o mundo. E é onde que nós temos que ter cuidado. Porque o diabo está abraçando muita gente nessa fase de adolescente espiritual. Os adolescentes então correm os compromissos, não tem pontualidade. É a fase onde nós pensamos que o mundo gira em nossa volta. Bobeira, né? Já viu aquele tipo de pessoa, já tratando aqui da questão de adolescente espiritual, que ele acha que o mundo espiritual gira tudo em volta dele? Ele que tem que ser o centro das atenções, que sem ele nada acontece. Não está passando de um adolescente espiritual. Ele acha que ele é o centro das atenções, que tudo gira em volta dele. E aqueles que contrapõem ou que não aceitam, eles já ficam emburrados. Não tem facilidade de lidar com as opiniões contrárias. Tem adolescentes, meus irmãos, que por causa de uma opinião contrária dos seus pais ou dos seus amigos, tem que se suicidar. E alguns até se suicidam. Por quê? Porque eles ainda não têm estrutura psicológica de um adulto para lidar com as opiniões ao contrário. Você vai entender por esse estudo que quando nós chegamos na fase adulta, nós conseguimos filtrar e fazer das opiniões contrárias combustível para nós irmos mais longe, para nós mostrarmos o oposto. Mas isso aí é quando nós estamos na fase adulta. Mas na fase adolescente, nós não temos estrutura ainda para lidar com opiniões contrárias. Fase de adolescente. Mas fica tranquilo, não precisa perder aí os últimos fios de cabelo da cabeça. Isso aqui é uma fase. E essa fase passa. É uma fase de mudanças no corpo, nas emoções e principalmente nos pensamentos. Principalmente nos pensamentos. Adolescentes têm mais facilidade em serem enganados. Sabia disso? Os adolescentes têm mais facilidade em serem enganados. Por quê? Porque eles são carentes. Adolescente é aquele assim, ó, quem dá atenção leva. É por isso que as drogas levam muito adolescente para ela. Os narcotraficantes, as pessoas más, porque dá atenção. Aqui, meus irmãos, é onde nós pais temos que tomar muito cuidado com o nosso adolescente de casa. E nós muitas vezes não temos atenção, não damos atenção. É aquela fase que nós estamos por aqui com eles, a ponto de estourar. Aí a mulher abrimos a boca, vai embora de casa, some para a rua. Ele vai mesmo. Você está mandando. Aí lá na rua ele vai encontrar a atenção do traficante, da prostituta, do adulto. E aí são ganhados. É a fase onde são muito
facilmente enganados, irmãos. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Quer fazer alguma colocação? Podemos continuarmos? Então é uma fase onde tem-se muita facilidade de ser enganados. Ei, trazendo para o contexto espiritual, não é diferente não, moço. Pensa numa fase onde os adolescentes espirituais são enganados. Agora, em um contexto diferente, são enganados pelos falsos profetas, são enganados por profecias, são enganados por falsas revelações, por falsas visões, porque eles não têm um conhecimento aprofundado. Eles vão ser ganhos por aqueles que dão vazão para eles, aqueles que dão atenção para eles. Então os adolescentes são facilmente enganados. Você pode observar também que os adolescentes têm facilidade em se rebelar contra seus pais, muita facilidade em se rebelar contra os mais velhos. Quem nunca lidou com um adolescente rebelde? Tudo que você fala para ele vai ao contrário, vai ao oposto da orientação dos pais. O pai fala: meu filho, não faz tal coisa, ele vai de pirraça, ao contrário, só para não obedecer pai e mãe, só para não obedecer os mais velhos. Adolescentes, trazendo ao contexto espiritual, os adolescentes têm facilidade em desobedecer seus pais na fé, facilidade em ser rebeldes, facilidade em não acatar o conselho dos mais velhos, porque para eles viver o oposto é mais emocionante, porque para eles obedecer é pacato demais. Eles querem viver algo novo, e eles que gostam de viver algo novo, que muitos adolescentes quebram a cara, caem nas drogas. As meninas muitas vezes pegam uma barriga indesejada, entram no caminho do aborto, fase adolescente, fase de rebeldia. Só que eu glorifico a Deus, meus irmãos, que na fase adolescente também, tanto física quanto espiritual, tem os adolescentes que andam na obediência de seus pais, são abençoados, são guardados do mundo, são protegidos por Deus na casa do Senhor e são usados para a sua glória, mesmo na fase de adolescente. Só que isso é raridade, tá? Isso aqui é a mesma coisa que você buscar uma agulha no palheiro. Então é a fase de rebeldia, a fase aonde eles querem fazer e deduzir tudo do seu jeito. Não, do meu jeito é pior. Eu vou fazer, é da minha forma que vai dar certo. Mas quem te ensinou? Ninguém. Vou experimentar. É, Leandro? É assim, irmãos. E na questão espiritual não é diferente, não. O líder muitas vezes orientou: faz dessa forma que vai dar certo. Não faço. Vou fazer é do meu jeito. Vai, quem é que te ensinou a andar por esse caminho? Ninguém. Vou experimentar. Aí se arrepende. Volta todo machucado, todo ferido. Interessante que os pais não têm que cuidar depois ainda, né? Tanto os pais físicos quanto os pais espirituais. É normal, irmãos, é uma fase da vida. Fazer o quê? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que se trata com um adolescente, tanto físico quanto espiritual. Aí nós vamos aprender, meus irmãos, a lidar com essa fase da vida. É fase. Se a pessoa está viva e vai chegar à fase adulta, tem que passar pela fase de adolescente. Quem é aqui que já foi adolescente que não deu trabalho para os pais, que não foi rebelde? Ei, a fase de adolescente é uma das fases que nós mais apanhamos, tá? E as tacas é caprichado. Pensa numa fase que nós levamos umas surras bem caprichadas. Quando nós somos crianças ainda, muitas vezes o pai dá uma ou duas varadas, 2 ou 3 cintadas, porque leva em consideração que nós somos crianças.
criança. Mas, quando chegamos na fase da adolescência, os nossos pais já não têm muita paciência conosco, e quando nós erramos e permanecemos no erro, ataque é grosso. Aí já não apanhamos mais de varinha, nem de cinto, aí muitas vezes é de fio, é de corda, é de cabo de vassoura. Adolescente apanha de tudo quanto é jeito. E na questão espiritual, meus irmãos, não é diferente não. Com Deus da mesma forma. Quando nós somos crianças espirituais, Deus nos trata diferente, nos leva com mais carinho, muitas vezes nos dá uma barata daqui, um chicotinho dali, uma surrinha mais leve. Mas quando nós chegamos na fase adolescente espiritual, meu irmão, e nós entramos pelo caminho da rebeldia, ou Deus que dá umas tacas caprichadas, para nós aprender a se comportar em sua casa. Você pode observar também que os adolescentes têm facilidade em desgastar a relação familiar. Conflitos dentro de casa desgasta a família. Quantos pais que não têm mais paciência com seus adolescentes? Quantos tios, quantos avós, quantos parentes que preferem ver longe ao invés de estar pertinho? Por quê? Desgasta. É a fase onde as relações se desgastam de casa. E na igreja também não é diferente, irmãos. Lidar com o adolescente espiritual dentro da igreja não é fácil não. Desgasta muito a relação familiar que nós temos como igreja. Porque os adolescentes passam de crianças controladas pelos pais, governadas por eles, para ser agora controlados pelos seus próprios sentimentos, suas próprias emoções. Agora eles querem ter o autocontrole da sua própria vida. Só que eles querem ter o autocontrole da vida, mas eles não têm equilíbrio. Eles não têm gestão das suas emoções, dos seus pensamentos. São imaturos para tomar decisões. A fase de adolescente é a fase mais perigosa da nossa existência. É a fase que nós não vivemos ela corretamente, levando sequela para o resto da vida. Só quem já caiu na adolescência em caminhos errados, hoje sabe do que eu estou falando. Carrega marcas, sequelas para o resto da vida, por causa de uma adolescência mal vivida. Uma adolescência muitas vezes sem experiência, sem aconselhamento, sem acompanhamento. Pessoas adultas hoje com dificuldade de lidar com as suas emoções, com dificuldade de confiar nos mais velhos, confiar nas pessoas que estão em sua volta. Traumas adquiridos na fase de adolescente. Trazendo para um contexto espiritual, meus irmãos, também não é diferente não. Vemos hoje muitos adultos espirituais tendo seus traumas da fase da adolescência, seus problemas que se originou lá atrás na sua caminhada, e até hoje tem dificuldade em ter equilíbrio, gestão de emoções, de sentimentos, de pensamentos. É uma fase complexa. É uma fase de muita instabilidade. Ó o gráfico do adolescente aqui, ó. Tem dia que ele está lá em cima, mas tem dia que ele está lá embaixo. E o adulto? O adulto não, o adulto, o gráfico dele é equilibrado. Ele pode até oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o equilíbrio dele é maior. Mas o adolescente não, ele vai um pico lá em cima, um pico lá embaixo. Mesmo momento que ele está ali cheio de energia, cheio de força, cheio de vontade de fazer, ele já está trancafiado no quarto, moribundo, chorando, deprimido,
Você já viu aqueles obreiros ou aquelas irmãs, muitas vezes, que aquele momento que está ali naquela fase, não, eu vou fazer a obra, o negócio para frente, eu vou desenvolver o trabalho, eu vou fazer daqui a pouquinho já está emburrado, já não quer fazer, mesmo que a liderança uma vez vai cobrando, ele não quer nem saber de nada. Adolescentes espirituais não têm estabilidade emocional. Ei, na fase da adolescência é onde nós somos mais agressivos. Mas por que nós somos tão agressivos na fase da adolescência? É porque ainda nós não temos conteúdo para debater as questões da vida. Aí quando nós não temos conteúdo, estrutura para debater as questões da vida que nós adquirimos na fase de adulto, aí nós somos agressivos. Não tem diálogo, xingamos, brigamos. É a fase que nós mais brigamos na vida, irmãos. É a fase de adolescente. Quem já aqui brigou na escola? Qual foi a fase que você brigou lá dentro? A fase que você mais brigou na escola foi a fase de adolescente. É aquela fase que nós somos mais agressivos. É aquela fase que nós somos mais ansiosos. Estamos saindo de criança e estamos doidinhos para chegar aos 18 anos para se mandar no próprio nariz. Aí quando chega aos 18 anos, está doidinho de voltar para trás, não tem jeito mais. A fase adolescente. A ansiedade bate na porta. A ansiedade quer tomar conta das nossas vidas. E na questão espiritual, meus irmãos, não é diferente. Aonde nós mais damos mal respostas para os nossos líderes, somos mais agressivos, é na fase de adolescente. É na fase adolescente que nós somos ansiosos. Queremos que as promessas de Deus se cumpram no outro dia. E não é bem assim. Tem o tempo da promessa, até o cumprimento da promessa tem um caminho. Tem uma história a ser vivida. Tem uma experiência para nós passarmos. Então, olhando para o contexto espiritual, quando eu vejo os crentes ansiosos, espiritualmente falando, eles estão na fase adolescente. Os irmãos estão entendendo? Alguém tem alguma pergunta daqui? Quer comentar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Ou vocês estão entendendo bem, ou não estão entendendo nada, né, irmãos? Mas eu vou acreditar que vocês estão entendendo bem, tá? Em nome de Jesus. Se não entender muito bem aqui no culto, lá na sua casa, o Espírito Santo vai continuar ainda ministrando essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. E você vai compreender um pouco mais essa fase. Quem está vivendo essa fase, espiritualmente falando, vai aprender a lidar um pouco mais consigo mesmo. E quem está convivendo com os adolescentes espirituais, vai aprender também a lidar com eles. Porque os adolescentes precisam de muita ajuda, irmãos, para poder vencer esta fase da vida. Os adolescentes, você pode observar que eles têm dificuldade em esperar as coisas. O adolescente tem muita paciência para esperar, não, irmãos. Você pode observar, promete um negócio para ele, você tem paciência para esperar, não espera. É a fase deles. Eles não têm paciência para esperar para eles, o negócio é hoje, é já. É no momento que tem que acontecer. Assim também são os adolescentes espirituais. Não tem facilidade em esperar as promessas de Deus se cumprir em suas vidas. E muitos deles se perdem nas promessas. Brigam repentinamente. Quem já lidou com adolescente de casa sabe, né? O adolescente quer facilmente virar a casaca, virar o arreio, já sair xingando tudo. Choquei! Vai embora! Sobre a minha vida! Trem! Desse jeito. No contexto espiritual também é da mesma forma. Você é esse tipo de pessoa que são adolescentes espirituais, brigando com tudo e com todos, repentinamente são
Deixa eu fazer uma aplicação aqui, ó. Aproveitando o contexto, todo o mesmo contexto. Isso aqui, ó, essas faixa etária se cumpre em todas as fases da nossa vida. Não é só no contexto humano, não é só no contexto espiritual, no contexto conjugal também do casamento se cumpre da mesma forma. Tempos atrás eu aconselhei um casal que estava vivendo muita dificuldade. Deus falou comigo muito claro, em voz audível, eu passei para eles: olha, vocês são meninos conjugais. Então, se Deus falou que tinha meninos conjugais, então também tem adolescentes conjugais. Fase de brigas repentinas. Aí quando vai olhar lá no começo da história, a briga começou sem fundamento nenhum, sem motivo nenhum, por uma faísquinha que aconteceu, já virou a maior labareda, consumiu sentimentos. Te odeio, some da minha vida, não te quero mais. Adolescentes matrimoniais. Deixa eu voltar para cá para o contexto aqui, porque senão daqui a pouquinho vai ter problema. Então vamos lá, tratando aqui sobre os adolescentes espirituais. Tem dificuldade para lidar com o autocontrole. Você observou que os adolescentes são intolerantes com os mais velhos? Adolescentes têm facilidade de ser intolerantes. Os adolescentes geralmente só chegam atrasados nos seus compromissos. É muito raro você ver um adolescente pontual. Aí você entende por que muitas vezes as pessoas chegam tão atrasadas na igreja, né? São adolescentes espirituais ainda. Não tem compromisso com o horário, não. Adolescente tem que ser tratado como adolescente. Vai chegar a hora dele entender o peso e fardo da responsabilidade sobre os seus lombos e vai encarar a responsabilidade de frente. Porque adolescente não gosta de responsabilidade, não. Se a responsabilidade está indo para a direita, vai para a esquerda, não quer nem saber de responsabilidade. É a fase mais irresponsável da vida. E eles precisam de cuidado. É a fase onde eles têm que escolher a sua profissão quando adulto. É a fase onde eles têm que escolher alguém para amar e viver o resto da vida. Você está pensando que viver a fase da adolescência é fácil? Não é não, irmãos. Muitos adolescentes escolhem profissões erradas. E aí eles entram depois na sua fase juvenil, na sua fase adulta, e até hoje trabalham com errados. Escolheram errado lá atrás. Muitas vezes ouviu uma opinião alheia, sentimento dos outros, acatou para a sua vida e hoje vive uma vida moribunda. Por isso eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa noite: seja adolescente físico ou adolescente espiritual, vive a sua vida conforme aquilo que Deus colocar no seu coração. Peça a Deus: qual é a profissão que o Senhor quer que eu exerça? Qual é, Senhor, a pessoa que o Senhor quer do meu lado para viver o resto dos meus dias? Então, com essa introdução, eu quero ministrar agora sobre como lidar com os adolescentes. Você já viu que é um negócio muito complexo, né, Cristian? Lidar com adolescentes. Você tem dois aí de casa, né? Agora, como lidar, meus irmãos, com esses adolescentes? Como nós mais velhos lidamos com os adolescentes dentro de casa? Como nós mais velhos, espiritualmente falando, lidamos com os adolescentes dentro da casa do Senhor? Alguém pode
dizer? Alguém pode me ajudar? Como é que você lida com o adolescente? Qual é a forma correta de tratar com eles? Primeira forma de nós lidarmos com os adolescentes é ter transparência na comunicação. Irmãos, nós como pais temos que ter transparência na comunicação com os adolescentes. Nós como pais na fé temos que ter transparência na comunicação com os nossos adolescentes espirituais, porque nós pais temos muita facilidade em exigir deles mais do que eles podem fazer. Nós sobrecarregamos eles mais do que eles têm capacidade de carregar o peso do fardo. E eles muitas vezes, para não nos contrariar, aceitam. E aí vão ficando frustrados na vida. É por isso que tem que ter transparência na comunicação, onde os pais comunicam com eles e eles têm liberdade de se comunicar conosco. Não, meu pai, eu não dou conta, eu tenho dificuldade, o senhor tem como me ajudar? O senhor tem como me dar um auxílio? O senhor tem como me ensinar de uma forma mais prática? Nós temos dificuldade, irmãos, em ter transparência na comunicação com os adolescentes, seja físicos, seja espirituais. Nós muitas vezes, como os pais, espirituais, só delegamos funções, jogamos os cargos nas costas deles e eles se viram. Aí quando eles vêm querer compartilhar conosco, está tendo dificuldade, nós estamos pensando, você se vira. Ninguém te ensinou. Não é porque ninguém te ensinou que você também não pode ter a capacidade de ensinar seu filho na fé. O seu adolescente de casa, você ensinar ele a fazer da forma correta, você vai evitar muitos problemas dentro da sua casa, trazendo para o contexto de igreja, evitar muitos problemas dentro da igreja com os adolescentes espirituais. Voltando aqui, eu disse e já deixei bem claro, eles acabaram de sair da fase de criança, mas ainda não são adultos, não tem raciocínio próprio, não tem identidade própria, irmãos. Eles estão ainda fazendo a sua identidade, lutando para ser alguém na vida. E nós como pais precisamos ter transparência na comunicação. Muitos pais perdem os seus adolescentes dentro de casa por falta de comunicação. Ao invés de palavra de comunicação, é sanfonão no pé da orelha. E aí nós estamos perdendo os nossos adolescentes. Se vira, menino! Transparência na comunicação. Uma comunicação clara. Uma comunicação detalhada. É necessário, irmãos, nós adquirirmos essa facilidade com essa ferramenta chamada comunicação. Trazendo um contexto mais que você possa entender, uma comunicação ativa. Porque muitas vezes nós deixamos nossos adolescentes muito sozinhos, na fase do pais em busca de respostas, nós deixamos eles mais sozinhos. Trazendo um contexto espiritual, aonde os adolescentes espirituais mais buscam respostas da parte de Deus, da parte dos seus líderes, e nós muitas vezes deixamos eles sozinhos. Não temos comunicação ativa. Esperamos muito o resultado deles.
mas ele muitas vezes não tem condições de nos entregar os resultados que nós queremos e almejamos, porque eles não têm maturidade ainda nas tomadas de decisões. É na fase de adolescência que nós fazemos as maiores cagadas da vida, por falta de ter alguém de pertinho com a comunicação transparente, em todas as áreas da nossa vida, seja na questão financeira, amorosa, conjugal, emocional, em todas as áreas da fase de um adolescente, nós precisamos ter transparência na comunicação, colocar mais perto. Eu não sei por que isso acontece. É o momento que nós queremos mais longe, é o momento que nós mais empurramos ele para longe de nós, é a fase que nós temos que trazer mais para perto. Por quê? Eles têm dificuldade em se aproximar de nós. Nós temos que criar um outro tipo de relacionamento com eles dentro de casa. É um outro tipo de comportamento. Porque agora eles estão numa fase difícil. E nós temos que ter transparência na comunicação. Vamos para a segunda forma de nós lidarmos com os adolescentes. E eu já vou parar por aqui, no próximo ponto nós vamos continuar, em nome de Jesus. A segunda forma de nós lidarmos com os adolescentes é ter paciência. A paciência. Você pode ver que o adolescente perde a paciência com muita facilidade. Mas nós, como adultos, como pais, seja pais físicos ou pais espirituais, nós também não podemos se colocar no mesmo nível. Se eles perdem a paciência conosco, nós não podemos perder a paciência com eles. Nós não podemos perder o controle. Agora você já imaginou? Um adolescente perde a paciência com seu pai ou com a sua mãe, e o pai ou a mãe, por falta de maturidade, perde a paciência também com o adolescente. Aí é onde nós vemos espancamento, aonde nós vemos os pais brigando com seus filhos na porrada, falta de paciência. Onde você vê os adolescentes brigando com seus pais na pancada mesmo. Quem é aqui na fase adolescente que nunca investiu para cima do seu pai ou sua mãe? Que nunca levantou a mão para dar um tapa na cara? Ou murro? É a fase de adolescente. Mas nós, como pais espirituais, não podemos tratar com a mesma coerência, porque eles vão levar para o resto da vida. Meu pai não tinha paciência comigo. Meu pai, quando eu mais precisava dele, me deu um burro na cara. Meu pai, na fase que eu mais precisava dele, me bateu de tapa, me espancou. Ele dava para o resto da vida. E na questão espiritual também da mesma forma. Vai levar para o resto da vida os seus traumas de adolescentes espirituais, aonde eles precisavam de um apoio, de um carinho, espiritualmente falando, de um líder. Era tratado na base da pancada, na base do chute, na base do pontapé, na base da porrada. Ei, os pais têm condições de suportar a agressividade dos filhos, dos adolescentes, mas os filhos ainda não têm maturidade para suportar a agressividade dos seus pais. Traumas. Isso aqui é sério, irmão. Eu não sei se sua mente consegue raciocinar o tamanho da seriedade que é o que eu estou pregando e ensinando nessa noite. Tanto na questão física, quanto também na questão espiritual. Aí, os filhos, porque não têm maturidade ainda, revoltam contra os seus pais. Entra a cara na cachaça.
nas drogas, no crack, na maconha, falta de paciência dos pais dentro de casa com eles. As moças entram para a prostituição, para o adultério, para a vida livre da vida. Falta de paciência de suas mães de ensinar o caminho correto, com cuidado. Muitos adolescentes espirituais se perdem nessa fase aqui, ó. Entram para a rebeldia, para a rebelião, se rebelia contra a igreja, se rebelia contra seus líderes, se rebelia contra o ministério. E nós muitas vezes não temos paciência para tratar com eles, expulsamos para fora de casa. Isso aqui é sério, irmãos. Quantos pais expulsam adolescentes de casa? Expulsa, tranca a porta, tranca a janela, vai viver a sua vida, some do teu convívio. Temos que ter paciência para lidar com os adolescentes. É necessário ter paciência para lidar com eles. Ei, resumindo aqui, abrindo parênteses, não se esqueça, eles não são mais crianças, mas também não são adultos. Vamos ter paciência com os nossos adolescentes. Seja adolescente físico, ou seja adolescentes espirituais. Amém, meus irmãos?